Olá, boa noite. O governo fechou a renegociação da dívida da Ematum, alargando o prazo de pagamento por mais 2 anos. Este é o assunto para ver daqui a pouco no jornal. Para já, a polícia vai responsabilizar o condutor do autocarro que embateu contra um caminhão e matou 15 pessoas no distrito de Vilanculo, província de Inhambane. Um primeiro levantamento indica que o acidente pode ter sido causado por excesso de velocidade e falta de sinalização. Foi na madrugada desta segunda-feira que este autocarro de transporte de passageiros embateu contra um caminhão com madeira em touro, matando 15 pessoas e deixando outras 7 feridas. No briefing habitual esta terça-feira, o Comando-Geral da Polícia disse que fez uma perícia no local, tendo concluído que o acidente está relacionado com excesso de velocidade e falta de sinalização. Em termos de referência, fala-se de o caminhão ter sido arrastado por quase 100 metros. É só para calcular e imaginar um caminhão que estava sobrecarregado com touros e um machimbombo consegue arrastar um caminhão daquela dimensão. Há aqui uma necessidade imperiosa de responsabilizar o autor, em primeira instância, portanto, deste triste sinistro. Será responsabilizado em função daquilo que é a averiguação que foi feita até então. Portanto, o excesso de velocidade foi apontado como uma das causas fundamentais que estiveram na origem daquele acidente. Numa primeira fase, a responsabilidade será baseada no Código de Estrada, estando a polícia também a trabalhar com outros atores para assegurar compensações às famílias lesadas. Há a questão dos seguros, portanto, é todo este conjunto de elementos que naturalmente estão a ser já apurados para que as vítimas tenham a devida indemnização e tenham a devida assistência. Há aqui uma responsabilidade por parte do condutor em primeira instância em observar que qualquer coisa que aconteça com algum passageiro ou algum cidadão que está sob sua responsabilidade no momento em que está a conduzir uma viatura, é preciso pensar nesses aspectos todos. Há famílias que devem ser indemnizadas, mas mais do que indemnizar, há vidas que devem ser preservadas. O acidente de segunda-feira é revelador de uma triste realidade nas estradas nacionais. A polícia diz que só nas últimas 2 semanas, 70 pessoas morreram vítimas de acidentes de viação em todo o país. Todos os corpos das vítimas do acidente desta segunda-feira já foram reclamados e os feridos estão fora de perigo. A STV falou por telefone com a diretora clínica do Hospital Rural de Vilanculo, Júlia Magaia, que dá mais detalhes em relação ao acidente. Na morgue do Hospital Rural de Vilanculo, na sequência do acidente acontecido na localidade de Mavanza, recebeu 12 óbitos adultos e 2 nasos mortos, o que significa que 2 passageiras que se faziam transportar no carro estavam grávidas. Desses 12 pacientes, ou desses 12 óbitos que deram entrada na morgue, o número de 10 foi reclamado pelos familiares até o dia de ontem e conseguimos retirar da morgue cerca de 6 óbitos. Nas primeiras horas do dia de hoje, o resto dos óbitos que se encontravam na morgue foram também reclamados e retirados pelos seus familiares. Destes óbitos, temos informação que 2 eram de Maputo e foram transladados até Maputo. Temos informação também de alguns óbitos que pertenciam ao distrito de Massinga, que foram transladados até Massinga. Em relação às vítimas que deram entrada, vítimas do acidente, temos um número de 7 que deram entrada no dia de ontem. Felizmente, as 7 vítimas estão vivas, estão sob cuidados. 6 vítimas na unidade sanitária. 6 vítimas porque uma vítima teve alta hoje, vai continuar seguimento em ambulatório no Hospital Rural de Chicuca. Até o dia de ontem, tínhamos 3 vítimas em estado grave. Felizmente, uma vítima já saiu da situação de gravidade. Neste momento, temos 2 vítimas em situação de gravidade. Todos os cuidados necessários a estas vítimas podem ser realizados a nível local, para dizer que não precisamos transferir as vítimas para garantir o seu conforto, para garantir aqueles cuidados que precisam.
Sequência, a diretora clínica do Hospital Rural de Vilanculo, Júlia Bagaia, que falava ao telefone com a STV para dar mais detalhes do acidente. Vamos sim prosseguir com a informação ainda sobre este assunto. O condutor do autocarro diz que o embate foi influenciado por cacimba, que diminuiu a visibilidade durante a condução. O condutor conversou com um colega de trabalho que contou o diálogo à STV. Alberto Nhanice é cobrador deste autocarro, pertencente à mesma empresa de transporte que esteve envolvida no acidente na província de Inhambane. Faz a mesma rota e descarta a possibilidade de cansaço como causa do acidente. Aliás, Nhanice conversou com seu colega pouco depois do embate. Ele, de muito tempo, pronto, não estava aqui conosco, mas aqui conosco está aqui já há 3 meses. Sim, sim. Então quer dizer que ele diz que a cacimba que terá também contribuído para que houvesse acidente? Ele diz assim, que será cacimba, ultimamente, o tempo dele percorrer aí, só veio ver, daqui para aqui, não tinha mais nada para fazer. Tem alguma informação sobre ele agora? De facto, ele ainda está um pouco mal. Está um pouco mal. Falaram com ele? Sim, falamos com ele. A fonte conta ainda que a viagem de Maputo a Vilanculos é feita entre 8 a 9 horas. Diz ser longa, mas sem perigo. Cansativo mas não é lá tanto também. De repouso temos apenas 30 minutos, já vai comendo qualquer coisa, depois arrancamos. Armindo Casaco também é cobrador e faz a rota Maputo-Beira. Ele diz que os condutores estão habilitados para a atividade. Não, a gente andamos até mesmo dia. Saímos aqui 2 de madrugada, chegamos lá às 20 horas na altura. Mas agora não chegamos ao mesmo dia, dependemos da coluna. Na altura se andávamos, chegávamos no mesmo dia. Tem que ser ele sozinho, saída daqui até lá chegar. Mas isso não pode contribuir para que haja acidentes durante esse período de cansaço? Nada. A não ser que ele é tocado ou beber, mas quando está certo, não tem problema nada a ver. O cobrador e o condutor do autocarro acidentado na segunda-feira sobreviveram ao sinistro que matou 15 pessoas. O Conselho de Ministros já anunciou hoje o fecho do acordo de reestruturação da dívida contraída para financiar a operação do Ematum. O acordo fechado com os credores alarga por mais 2 anos o período de pagamento da dívida e reduz o valor anual de amortização. De acordo com o porta-voz do Conselho de Ministros, o acordo esta terça-feira ratificado foi assinado na segunda-feira entre o Governo, a Credit Suisse e a VTB Capital. Na essência, o acordo alarga o período de pagamento da dívida por mais 2 anos e reduz os valores anuais do serviço da dívida. Então, o Conselho de Ministros apreciou e aprovou a resolução que ratifica o acordo de reversão dos títulos da dívida comercial da empresa de atum, Ematum, em dívida soberana detida pelo Estado moçambicano, assinada a 4 de abril de 2016. A ratificação deste acordo faz que Moçambique, como signatário, possa beneficiar de modalidades de amortização mais satisfatórias para as finanças públicas do país. Com base no novo acordo, o Estado moçambicano deverá passar a pagar anualmente 76 milhões de dólares, o que para o governo alivia a pressão das contas públicas sobre o serviço da dívida. Ao assumir a dívida, o período de amortização da dívida passa de 5 para 7 anos, portanto, mais 2 anos. Em vez de pagamento de 200 milhões de dólares americanos por ano, passa-se a pagar 78 milhões por ano e que serão pagas em 2 tranches semestrais, no montante de 38 milhões. Estes são os principais aspectos, portanto, resultantes desta resolução que ratifica o acordo da reversão dos títulos da dívida comercial de Ematum. A dívida em Ematum continua a ser a que mais peso tem sobre a estrutura da dívida externa moçambicana. Agricultores de Maputo queixam-se de várias dificuldades, principalmente a concorrência desleal com produtos vindos de fora do país.
O ministro da Indústria e Comércio, Marcos Tonella, foi aos campos agrícolas conversar com os agricultores para compreender os problemas. Nos campos agrícolas da Muamba, uma das zonas mais produtivas de Maputo, o ministro da Indústria e Comércio visitou várias plantações ao lado dos agricultores. A primeira queixa é a seca, que destruiu culturas diversas. Mas o mais preocupante para quem trabalha a terra é a concorrência desleal dos produtos que vêm de fora do país. Por exemplo, um exemplo claro, no ano passado, produzimos muita batata, mas o preço do mercado foi baixo. E que a batata devia estar conservada e mantínhamos um padrão de preço estável. Mesmo o tomate tem esse problema também. A cebola temos um problema também. Então temos um problema de cadeia, onde devíamos arranjar condições de estabilizarmos. Não conseguimos fazer confrontação com produtos importados. Nós perdemos aqui o nosso pessoal. Digamos, perdemos, porque não conseguimos manter. Eles vão trabalhar para lá, para os nossos vizinhos. Os nossos vizinhos produzem da melhor forma que puderem. Os problemas dos agricultores da Muamba estendem-se à qualidade das sementes, acesso à água e sistemas modernos de irrigação. Falecido general Mavota dizia: a próxima guerra será água. Estou mal recordado disso. A próxima guerra que nós vamos ter com a África do Sul não é o boa, ela vai acabar de ser água. E hoje estamos a sentir isso. Vamos ter problemas de água. Estamos a ter problemas de água. Por muito que a gente produza com tanto esforço, e agora não estamos a apertar só com água. O pesticida que a gente compra, a semente que a gente compra, está tudo adulterado desde lá. Estão-nos a matar a partir daí. Antes, estava a falar disso, a nossa semente de abacate vinha da França e da Holanda. Os nossos hortícolas vinham desses países. Hoje estamos a importar qualquer que é aquele que vende no nosso mercado. Desculpa lá. O que para mim falta neste preciso momento para completar é o sistema de rega. Pedimos imensamente a Vossa Excelência que nos ajudem. Nós não temos nada, mas nós comprometemos-nos a cumprir aquilo que nós vamos assinar na recepção desses equipamentos. Os agricultores pedem políticas protecionistas de modo a se assegurar a sobrevivência da produção nacional. O ministro da Indústria e Comércio prometeu que o governo fará uma intervenção de fundo no setor agrícola. Max Tonella diz ainda que é preciso ter cuidado com as políticas protecionistas porque pode levar a subida de preços. Max Tonella ouviu, anotou e respondeu aos agricultores. O ministro da Indústria e Comércio diz que vai levar à discussão os problemas colocados pelos agricultores, mas chama a atenção em relação às políticas protecionistas. São questões que nós vamos levar conosco e vamos discutir com outros setores do governo para encontrar soluções. Nesta questão da proteção temos que ver onde e como proteger, porque não pode haver proteção que resulte no aumento do preço para o consumidor final. E, portanto, isto acontece quando não produzimos o suficiente. Portanto, subir a taxa na importação de um produto que nós não produzimos, que é 40% da procura, a implicação direta é o aumento do preço do consumidor. Mas podemos ter medidas intermediárias, como, por exemplo, o regime de cotas, que podem ser estabelecidas permitindo a importação da diferença entre o que o país produz e o que o país consome, mas também tendo em conta os compromissos que nós temos a nível da Organização Mundial de Comércio, a nível da SADC. Ao ministro da Indústria e Comércio foram também colocadas preocupações em relação à gestão do mercado grossista do Zimpeto. Max Tonella diz que vai articular com David Simango. O que nós percebemos é que as regras que estão a ser praticadas no mercado do Zimpeto são regras que não beneficiam os produtores. Nós vamos estabelecer uma equipe de trabalho envolvendo as partes interessadas, portanto o mercado pertence ao município da cidade de Maputo, teremos de trabalhar com o município da cidade de Maputo, teremos de trabalhar com os vendedores de mercado, teremos de trabalhar com os produtores, teremos de trabalhar com a província de Maputo, e estabelecer as regras que têm que ser as boas práticas para este tipo de situações.
O governo garante que o preço do pão não vai aumentar. O ministro da Indústria e Comércio diz que a saída será mudar a origem das importações para os mercados onde os custos são baixos. Nós, como governo, temos estado a trabalhar com as várias partes interessadas na questão do pão, ou do preço do pão, no sentido de evitar uma subida do preço do pão nesta altura. E temos mantido encontros com as grandes unidades industriais que importam trigo e processam, encontros com as padarias, encontros com a Mopão, no sentido de encontrar soluções, e decorrente destes encontros podemos, para já, não prevemos um aumento do preço do pão. A Mopão apresentou-nos uma proposta de solução para a importação de farinha em condições mais favoráveis do que aquelas que adquirem dos industriais. Nós discutimos este assunto com os industriais, e no último encontro que tivemos com o pão, demos a nossa aprovação para procederem individualmente ou de forma coletiva à importação, tendo em conta que o nosso objetivo final é assegurar que o preço do pão no cliente final não sofre incrementos. No entender da Mopão, as moageiras moçambicanas vendem farinha de trigo a um preço mais alto daquilo que seria razoável. E no levantamento que fizeram a nível internacional, identificaram fornecedores com preços mais baratos. Por exemplo, neste momento o preço na cidade de Maputo está a 1.290, a 1.280, e os preços que indicaram poder importar a CIF Maputo são por volta de 1.000 meticais o saco de 50 quilos. E nessas condições, portanto, a margem é bastante, que não justifica agora, mesmo no próximo futuro, o incremento do preço do pão. Mais de 17 milhões de dólares foram perdidos devido à falta de água na barragem de Curumana, no distrito de Moamba, província de Maputo. Os responsáveis pelo empreendimento desenham um cenário preocupante caso não chova nos próximos dias. Com capacidade atual de reter 881 mil milhões de litros de água, a barragem de Curumana, no distrito de Moamba, está com baixos níveis. Devido à falta de chuva, a capacidade reduziu e os prejuízos são avultados. De acordo com Calixto Mabote, diretor da Unidade de Gestão da Bacia do Incomate Nara Sul, são na produção agrícola, os danos rondam nos 17 milhões de dólares. Sim, não tem água, portanto estamos agora à cota 98,10 centímetros. Isto equivale a cerca de 25% do armazenamento. Por estas alturas, se houvesse ou se tivesse havido chuva, nós deveríamos estar a cota 111 ou um bocadinho acima disso. Portanto, há uma diferença de cerca de 13 metros em relação àquilo que devia ser a cota por estas alturas, se fosse uma situação normal de um ano úmido. Mabote prevê um futuro sombrio caso a escassez de água prevaleça. E as implicações disto são que não teríamos água suficiente para o uso doméstico, o uso industrial, se nós não usarmos esta água com a devida cautela. Nós temos que usar de uma forma eficiente, de tal forma que ela seja salvaguardada, seja suficiente para o uso até o início da próxima época chuvosa. Neste momento está em vista a construção de comportas para permitir que a capacidade de retenção de água suba para 1.240 milhões de metros cúbicos. As comportas estão num processo de instalação, o concurso, o financiamento já existe, portanto o Banco Mundial com o governo de Moçambique vão financiar as obras. E nós acreditamos que dentro do próximo ano as obras poderão iniciar. Devido à situação, a central hidroelétrica com capacidade de produzir 16,2 megawatts de energia parou de funcionar. Esses dados foram revelados durante a cerimônia de lançamento da primeira pedra do projeto de expansão do sistema de abastecimento de água à região do Grande Maputo, realizada esta segunda-feira. O Barclays Moçambique registrou lucros de mais de 307 milhões de meticais em 2015, após acumular prejuízos nos últimos 4 anos. O banco apresentou hoje em Maputo o seu relatório de contas do ano passado e promete continuar a expandir a atividade pelo país.
Depois de operar no vermelho desde 2011, o Barclays Bank Moçambique ultrapassou as dificuldades e voltou a alcançar resultados positivos. No ano passado, o banco recebeu mais de 1,5 mil milhões de meticais de juros, valor 4 vezes acima do juro pago pelo banco aos seus clientes. Eu gostaria de notar que esta eficiência não surge a qualquer custo, ou seja, mantivemos e até aumentámos o investimento, quer no capital humano, quer nas nossas infraestruturas. Iremos continuar a fazê-lo porque queremos construir o banco para o futuro. Em 2015, maior parte do crédito do banco, cerca de 36%, foi direcionado a particulares e 27% ao setor da construção civil. Apesar do banco mãe Barclays PLC ter mostrado o interesse de vender ativos do Barclays África, que controla a instituição financeira em Moçambique, o administrador executivo diz que a decisão não vai afetar os ativos que estão no país. O Barclays em Inglaterra não tem uma participação acionista do Barclays Moçambique diretamente, mas sim por via indireta, e como tal não há qualquer tipo de impacto direto no nosso negócio. Qualquer alteração que exista ao nível do Barclays África não será ao nível daquilo que é a nossa atividade em Moçambique, mas sim portanto, num plano de investimento para todo o continente. O banco explica que devido à depreciação acentuada do metical face ao dólar, seus custos de serviços e fornecimentos, como por exemplo dos edifícios arrendados fixados em dólar, aumentaram significativamente. O Barclays considera que as taxas de juros vão continuar a aumentar no país devido à inflação muito alta e desaceleração da economia nacional. Mais do que medidas macroeconómicas para controlar a depreciação do metical face ao dólar, o Barclays continua, ou melhor, considera que é preciso corrigir a falta de moeda estrangeira no país. Mas concordamos com a perspectiva de crescimento das taxas de juros. Julgamos que a tendência que temos vindo a observar nos últimos meses por parte da política monetária do Banco Central não terá ainda terminado esse ciclo de subida, precisamente pelas razões que o meu colega Franco apresentava no final da sua apresentação. A taxa de inflação mantém-se a níveis extremamente altos, temos consciência que há uma desaceleração do crescimento económico, que ainda assim será bastante forte para a região, mas bastante abaixo daquilo que eram as expectativas iniciais. Esse fator por si só tem logo um impacto também no Orçamento de Estado e no plano de crescimento do país, uma vez que o Orçamento de Estado ainda é responsável por uma grande parte da forma como a nossa infraestrutura é desenvolvida e os negócios são gerados, e como tal antecipamos que de facto a política monetária mantenha esta tendência de subida de taxas de juros, sendo que nesse cenário é obviamente também expectável que haja uma pressão sobre a cotação do metical versus as principais moedas estrangeiras. Aquilo que poderá fazer a diferença no que diz respeito à cotação do dólar é, diria, mais até do que medidas macroeconómicas ou melhoramentos significativos de curto prazo na macroeconomia, é a liquidez em termos de disponibilidade de moeda estrangeira. E, portanto, essa disparidade entre a cotação que se observa na banca comercial e nos mercados informais decorre de falta de liquidez no mercado e que pode ser mais rapidamente corrigida, assim haja algum inflow de divisas. E assim seguimos a um breve intervalo, voltamos já a seguir, até já. Tudo o que nos rodeia mexe conosco. É fundamental preservarmos isto. Ficamos movidos pelo espírito de trazer as imagens. Torna-nos mais próximos da realidade que veiculamos. O que temos que carregar em nós é o trabalho em equipa. Em Moçambique temos uma diversidade a todos os níveis. Iniciativas inovadoras, costumes e até lições de vida. E é isto que queremos partilhar. E fazemos com muito orgulho. Mostramos o que você quer ver na TV. Contamos as histórias como você percebe. Estamos num grande plano.
é ser uma pessoa muito forte, que distribui amor em qualquer lugar, a qualquer momento, porque ser mulher é uma pessoa muito corajosa. Então, por isso que eu digo que mulher é uma das partes mais fortes do mundo. Ser mulher é um misto de informações. Eu quero acreditar que pouca gente saberia definir o que é ser mulher, porque ser mulher, além de ser mulher fisicamente notado, é ser mãe, ser esposa, ser funcionária pública, ser uma funcionária bancária, seja qual for o tipo de formação. Ser mulher também significa estar ao lado do homem. Nós não podemos desistir de andar ao lado do nosso homem, dos homens, diria, e temos que continuar a ser esta mãe, continuar a ser a esposa, continuar a fazer tudo ao lado do homem. E só assim nós alcançaremos o que pretendemos. Feliz dia 7, que é o Dia da Mulher Moçambicana, que haja mais mulheres empreendedoras. Está a ver, Jornal da Noite, edição de terça-feira. Um vereador e um chefe da unidade de gestão de aquisições em Inhambane foram detidos e acusados de corrupção. Suspeita-se que os dois terão se apoderado de pelo menos 700 mil meticais. Você continua com os géneros 10%. Trata-se de Jacinto Chauk, vereador para a área de urbanização, e Rodolfo Tambajane, chefe da unidade de gestão de aquisições. Os dois desempenhavam as funções no município de Machis, na província de Inhambane, e foram detidos na última quinta-feira, acusados de corrupção. O Gabinete Provincial de Combate à Corrupção abriu uma investigação após uma denúncia anônima, tendo concluído que há matéria suficiente que prove o envolvimento dos dois funcionários em atos de corrupção. Das diligências que foram efetuadas, da matéria que nós depois conseguimos produzir a prova bastante e que consta dos autos, chegamos à conclusão e depreendemos que, efetivamente, estes dois funcionários, que são Jacinto Zacarias Chauk, que é o vereador da área de urbanização, e Rodolfo Américo Tambajane, que é o chefe da OGEA, ambos do Conselho Municipal da cidade de Namachis, andavam envolvidos em atos, em práticas que consubstanciam o crime de corrupção e de concussão. O Ministério Público, então, promoveu ao juiz da instrução que fosse ordenada a detenção preventiva. Calcula-se que os indiciados tenham recebido cerca de 700 mil meticais de luvas em contratos de obras públicas. Solicitar valores monetários não devidos aos empreiteiros que concorriam para as obras, as diversas obras dos concursos lançados por aquele município. Então eles abordavam estes empreiteiros solicitando valores monetários como comissão, condição para ganharem as obras. E noutras situações em que já o empreiteiro teria ganho a obra, inclusive em execução da obra, o que eles faziam era pressioná-los a dar algum valor monetário, porque já ganha a obra, ameaçando inclusive muitas vezes de retirar essas obras. Casos que até aconteceram relativamente a um dos empreiteiros, que foi-lhes retirada mesmo uma obra já em execução sem razões aparentes. Os suspeitos estão em prisão preventiva para não comprometer as investigações em curso. O Gabinete Central de Combate à Corrupção acusou ainda a ex-diretora-geral do Instituto Nacional de Transportes Terrestres, Ana Matusse de Mande, pela prática de crimes de pagamentos indevidos e abuso de cargo. Ana de Mande e outros funcionários do INATERP terão prejudicado o Estado em 11 milhões de meticais. A acusação do Gabinete Central de Combate à Corrupção foi assinada no dia 22 de março último. Reporta fatos ocorridos entre dezembro de 2014 e abril de 2015. Moradores do Untupaia e o empresário proprietário das obras de construção de um centro comercial são de costas voltadas na sequência do bloqueio da estrada que dá acesso àquele bairro localizado da cidade de Nacala.
Moradores do bairro Untupaia, localizado na cidade de Alta e Nacala, dizem não compreender as razões que levaram o empresário proprietário deste futuro centro comercial a bloquear esta via que dá acesso às suas residências e lançam um apelo para as autoridades municipais locais no sentido de travar o avanço dessas obras. Os residentes do bairro Untupaia, por sinal um dos mais populosos a nível da cidade de Nacala, aproveitaram as câmeras da STV para denunciar os alegados desmandos que vêm sendo protagonizados pelo empresário em referência. Neste momento não sabemos interpretar exatamente o que está a se passar. É para fechar. O assunto é temporário. O que será? Ninguém sabe. E tanto eu, por exemplo, estou a limitar com a mesma a instituição. Eu estou aqui a partir do ano 2000. Mas até agora, no meu espaço total, eu não sei porque eles cada vez mais estão a querer me puxar para já dentro. E que não podia ser, porque a partir de mim, a minha qualidade e a própria instituição, sou uma pessoa muito menor, que não tenho pouca para dizer alguma coisa. Mas há a possibilidade deles entrar no meu espaço sem o meu consentimento. Houve também uma grande confusão aqui com os moradores daqui, foram tapar. Hoje de novo estamos a ver já que estamos a funcionar. Agora eu não sei se o Conselho Municipal de Nacala, pelo menos vê a postura camarária, vê isso que está acontecendo aqui. Esses cidadãos explicaram, por outro lado, que o morador acabou detido pela Polícia da República de Moçambique quando tentava protestar contra o início do bloqueio desta via. Antes de ontem, vimos eles a fazer alicerce. A fúria da população foram remover os ferros que eles tinham posto, taparam o buraco. Então ontem a polícia veio deter um nosso homem aqui do bairro. A massa associativa do bairro saiu, foi até lá na polícia tentar reclamar a detenção daquele homem. O que eles fizeram, em vez de responder ao povo, eles chamaram os homens da intervenção rápida, transferiram o nosso homem para lá, no comando. Então, outra gente está lá. Agora, antes de se resolver, a gente está a ver isso acontecer. Agora a gente não sabe como agir. Esta ação, lembra-se, acontece numa altura em que o Conselho Municipal de Nacala decidiu embargar as obras que estavam sendo erguidas sobre a área de proteção ambiental e nos outros locais proibidos. Entretanto, depois de reunir com moradores, Evaristo Simoco, vereador para a área de urbanização, infraestrutura e gestão ambiental no Conselho Municipal, decidiu embargar as obras que vedavam acesso ao bairro Untupaia. É uma situação ilegal e violava gravemente o Código de Postura Municipal, mas tratou-se de uma situação em que o município, pretendendo aumentar as dimensões da sua parcela, tentou alargar e nessa ordem de ideia acabou criando um constrangimento com a população aqui local, que prontamente denunciou ao Conselho Municipal. A fiscalização se fez presente, nós nos fizemos presentes, embargamos a obra, o que significa que já tem a situação toda cautelada, porque algum momento ele deve ter tido algum suporte para poder agir desta maneira. Então estamos a trabalhar nesse sentido, vamos poder apurar cada vez mais, perceber em que situação um cidadão pode fechar uma via pública em benefício próprio, prejudicando a maior parte da população. É o primeiro caso? É o primeiro caso neste momento, já está todo resolvido, a situação está controlada. E as obras já foram embargadas, não poderão continuar. Não será realizada mais nenhuma obra que possa pôr em questão a circulação da população. E assim seguimos a um breve intervalo, mas antes a previsão do tempo para esta quarta-feira. A cidade de Maputo poderá estar uma máxima de 26 graus e mínima de 21, Xai-Xai 25 de máxima e mínima de 22, em Ambana poderá estar uma máxima de 28 graus e mínima de 21. Para a zona centro do país, Beira 29 de máxima e mínima de 24, Chimboio 25 de máxima e mínima de 20, Quelimane poderá estar uma máxima de 31 graus e mínima de 23, Teta 32 de máxima e mínima de 24. Para a zona norte do país, Nampula 28 de máxima e mínima de 23, Lixinga 26 de máxima e mínima de 17 e por último, Pemba poderá estar uma máxima de 30 graus e mínima de 23. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões. Como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol? Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa.
era obrigado a fazer o jogo do Spallanini. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. Ser mulher moçambicana é ser pode até não ser mãe, mas ser alguém que tenha a capacidade de educar o seu próximo, pode não ser seu filho, o próximo dar o melhor de si. Ser mulher moçambicana é ser uma mulher forte, aquela que luta, aquela que não se desespera face às situações, às adversidades da vida. Então eu vejo isso na mulher moçambicana. Paz para Moçambique todo, considerando a crise em que a gente se encontra, que todas as mulheres devem se unir para tal, para sensibilizar o país, para as mulheres. Parabenizar toda a mulher moçambicana, que seja feliz pelo seu dia. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Um país sem história é um país sem futuro. Estamos de volta ao essencial da informação no Jornal da Noite. O Tribunal Administrativo não vai mais apresentar amanhã o relatório da Conta do Estado na Assembleia da República. O adiamento foi anunciado hoje pela Comissão Permanente, alegando que os deputados receberam tarde o documento. Assim, o relatório da Conta do Estado será apresentado em junho, na segunda fase da terceira sessão parlamentar. O pedido de adiamento da apresentação do relatório da Conta Geral do Estado de 2014 foi submetido pela bancada parlamentar da Renamo, alegando que o documento do Tribunal Administrativo chegou tarde às mãos dos deputados. Em reunião havida esta terça-feira, a Comissão Permanente decidiu acolher o pedido de adiar a apresentação da conta, que devia acontecer esta quarta-feira. A Comissão Permanente entendeu dar mais algum tempo para que os deputados possam apreciar o relatório apresentado pelo Tribunal Administrativo e a conta ela própria. A razão é que os deputados não tiveram tempo para se apropriar do conteúdo portanto, da conta geral, porque ela foi distribuída na semana passada. Com este adiamento, o Tribunal Administrativo vai apresentar o relatório da Conta Geral do Estado de 2014 na segunda parte da terceira sessão parlamentar. O porta-voz da Comissão Permanente não avança a data, mas garante que a apresentação do documento será uma prioridade assim que o Parlamento retomar os trabalhos em junho. A prioridade é que na retomada desta primeira sessão da Assembleia da República, o ponto primário será a apreciação da Conta Geral do Estado. A Assembleia da República vai interromper as suas atividades no dia 12 deste mês.
Esta quarta-feira, os deputados vão eleger os juízes eleitos em falta para o Tribunal Supremo. Na página internacional, o Parlamento sul-africano chumbou hoje a moção de censura que visava destituir o presidente Jacob Zuma. Para a Aliança Democrática, ala da oposição sul-africana, a decisão do Tribunal Constitucional de exigir que Jacob Zuma devolva parte do valor usado ilegalmente não era suficiente. Deste modo, submeteu à votação uma moção de censura a fim de remover o presidente do cargo. Os números durante a votação é que não ajudaram a Aliança Democrática a ver os seus intentos logrados. É que 233 membros do ANC votaram contra a moção, perante os 143 votos a favor e 9 espaço para abstenções. Nem os argumentos de Nsusi Maimane, da Aliança Democrática, serviram para o avanço da moção de censura contra Zuma, mesmo depois do Tribunal Constitucional, na semana passada, ter decidido que Jacob Zuma não agiu em conformidade com a lei sul-africana ao usar valores do erário público, cerca de 14 milhões de euros, para a reabilitação de uma zona privada em Kanga, alegando reforço de segurança. Para que o processo passasse, o Parlamento sul-africano tinha que reunir 260 votos a favor da moção, ou seja, 100 deputados do ANC tinham que votar contra a linha do partido. Reeleito em maio de 2014, Jacob Zuma continuou no comando de destinos da África do Sul até 2019. O presidente da Argentina, Maurício Macri, mencionado com o pai nos designados papéis do Panamá, negou na segunda-feira qualquer ilegalidade. O presidente da Argentina, Maurício Macri, mencionado com o pai nos designados papéis do Panamá, negou na segunda-feira qualquer ilegalidade. Maurício Macri disse que a constituição da empresa Flank Trading, de que foi diretor e é referida na lista, foi legal e que não houve nada de estranho nessa operação. O chefe de Estado argentino, que assumiu a presidência em dezembro do ano passado, depois de uma carreira no grupo empresarial do pai, o italiano Franco Macri, e como dirigente desportivo, explicou que a sociedade constituída nas Bahamas deixou de operar em 2008 porque não realizou o investimento planeado no Brasil. Por sua vez, Franco Macri disse que o seu filho mais velho não teve participação na capital do Flank Trading, empresa que aparece mencionada nos papéis do Panamá. Franco Macri disse em comunicado que essa sociedade era propriedade sua e que foi devidamente declarada perante as autoridades competentes, em especial as autoridades fiscais na República Argentina. A maior investigação jornalística da história, divulgada na noite de domingo, envolve o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, com sede em Washington, e destaca os nomes de 140 políticos de todo o mundo, entre eles 12 antigos e atuais líderes mundiais. A investigação resulta de uma fuga de informação e juntou cerca de 11,5 milhões de documentos ligados a quase 4 décadas de atividade da empresa panamiana Mossack Fonseca, especializada na gestão de capitais e de património, com informações sobre mais de 214 mil empresas offshore em mais de 200 países e territórios. Na sequência desse escândalo, o primeiro-ministro da Islândia demitiu-se do cargo. A Federação Moçambicana de Futebol mostra-se preocupada com a situação político-militar que se vive no país. A agremiação teme que a tensão comprometa os jogos da segunda divisão do Campeonato Nacional de Futebol. O Campeonato Nacional da Segunda Divisão arranca no próximo dia 23 de abril, no novo formato aprovado pela Assembleia Geral da Federação Moçambicana de Futebol. As provas vão decorrer por zonas, nomeadamente Sul, Centro e Norte. Mas os clubes do Centro estão preocupados com a tensão político-militar que está a assolar as províncias de Sofala, Manica e Tete, o que poderá dificultar as deslocações terrestres das equipas para realizarem jogos. Esta preocupação foi também manifestada pela direção da Federação Moçambicana de Futebol. Há cenários que podem mudar, não podemos dizer quais são neste momento. Mas é uma preocupação que, de facto, no dia do sorteio, um dos clubes colocou. Reconhecemos, sim, esta preocupação de segurança, porque efetivamente a tensão política-militar está aí, nós sentimos todos, mas até aqui, faltando 3 semanas,
essa decisão prevalece. Ademais, o figurino atual da segundona foi aprovado num contexto em que os ataques tinham cessado e os clubes já se tinham comprometido, pelo que a prova vai continuar nos moldes aprovados. Nós esperamos que amanhã se calhar mude, mas até aqui o que sabemos, o país ainda não declarou efetivamente guerra, mas sabemos que sim, tem esta situação que é de considerar. O que até aqui está assente é que realmente é este figurino que vai prevalecer. A primeira jornada da divisão do Campeonato Nacional de Futebol inicia dentro de 2 semanas e conta com 8 equipas da Zona Norte, 10 equipas do Centro e outras 10 do Sul. É o fim do jornal, obrigado pela preferência. A informação continua, merece ver notícias no canal 9 da ZAP e nós voltamos amanhã, a força também às 9h55. Boa noite, até lá.